Vamos lá, o Palmeiras fez nos 3 últimos jogos 5 pontos, né? Contra o Grêmio, que naquela época ainda era candidato no mínimo a G4, Flamengo, o rival direto hoje na briga pelo título, e o Corinthians, um importante rival local, que também está em quinto lugar no Campeonato Brasileiro, da briga. Tá bom, Gabriel? 5 pontos ou vocês projetavam mais? Boa tarde, bem-vindo à seleção. Boa tarde a todos. É claro, esses últimos 3 jogos fizemos 5 pontos, mas foram confrontos diretos, né, na parte de cima da tabela. E acho que o Palmeiras está no caminho certo aí. Estamos bem focados aí para fazer nosso papel bem feito para posteriormente vir o título. Muito bem, então, Gabriel está pronto para participar conosco. Já fizemos aquele nosso primeiro teste, está nos ouvindo perfeitamente. Kleber Machado tem a próxima pergunta. Porque você estava falando de não poder se contentar, se conformar com alguns resultados conforme o momento que você vive no campeonato. Se o Palmeiras não tivesse vencido o Corinthians, mas tivesse empatado com o Corinthians, ele teria perdido a primeira posição, né, do campeonato. O Flamengo... Agora, os próximos 2 jogos do Palmeiras são contra o Coritiba e o Santa Cruz. E o Flamengo pega o São Paulo e um outro adversário duro. Cruzeiro. Cruzeiro e São Paulo. Cruzeiro. Seria um prejuízo grande se o Palmeiras tivesse empatado com o Corinthians? Por essa sequência de resultados? Acredito que sim, por essa sequência, né, até dos nossos adversários ali que estão embaixo se aproximando, esse empate com o Corinthians, se viesse, ia ser um resultado ruim, porque aí nós estaríamos a 3 empates, né, com Grêmio, Flamengo e Corinthians. No campeonato de pontos corridos de 9, você somar 3 é ruim. Então, acredito que essa vitória do Corinthians veio no momento certo, no momento ideal, para a equipe também continuar com a confiança que está, com a moral lá em cima, ganhando um clássico na casa do adversário. Foi muito importante, importantíssima vitória. É isso, esse tipo de coisa que eu estou falando. Todo respeito ao co-irmão, o Corinthians é um grande do futebol brasileiro, né? Só que empatar com o Corinthians para o Palmeiras seria ruim. Não seria bom. E o jogo foi fora de casa. Como o Kleber falou, perderia a liderança, causa um efeito psicológico. Agora, Gabriel, você citou essa sequência aí com a turma de cima da tabela. Começou lá com o Fluminense, né? Depois vocês tiveram 2 clássicos locais, venceram o São Paulo, empataram com o Corinthians. E teve o Grêmio e o Flamengo ainda. Grêmio fora. E se eu não me engano, o Cuca, o Fernando Praz, uma vez no Bem Amigos com a gente, citou isso. Vocês traçaram ali, bom, vamos jogar 5 jogos com o pessoal de cima, são 15 pontos, talvez de 10 a 12 pontos, o Palmeiras conquistou 11, de 10 a 12 pontos seria legal. Agora é o contrário, agora vocês vão lá para baixo. Vocês vão ter uma sequência de 5 jogos contra a turma que está na segunda metade da tabela. Qual é o objetivo agora? Se antes contra os de cima era de 10 a 12, você tem que ganhar tudo agora? A gente sabe, cada jogo é um jogo, né? Tem uma história. A gente sabe que agora vamos enfrentar o Coritiba, depois Santa Cruz, América Mineiro. Então são jogos que o Palmeiras tem que entrar com força total, tem que entrar para vencer. Temos que fazer os 9 pontos, isso a gente busca no ano inteiro, no campeonato inteiro, tentar vencer o máximo de partidas, porque a gente sabe quem vencer mais e quem tem uma regularidade melhor vai ser campeão. E ainda como se está desenhando um campeonato, né, ponto a ponto, concorrido ali, disputado. Então a gente sabe que esses jogos, se nós entrarmos teoricamente for fácil, vai ser mentira. Na nossa cabeça vai ser mais 3 decisões, 3 guerras, contra equipes qualificadas também, que estão brigando por um objetivo no campeonato, independente de G4, de sair de zona de rebaixamento, de título, cada um tem seu objetivo. Então, nós respeitamos muito isso e vamos entrar com o intuito de vencer e ser campeão. Gabriel, obviamente, jogar contra os times de cima, você tem times mais fortes em tese. Está jogando contra, como o Vilarão falou, sequência de Fluminense, Grêmio, São Paulo, Corinthians, mas jogar contra esses times de baixo, como é que você classifica esses jogos? Eles são mais traiçoeiros? São mais complicados? Até o formato da partida ela se desenha diferente, né? Porque contra equipes
que estão lá em cima, estão num momento bom no campeonato, você vai ser mais atacado, eles talvez vão dar um pouco mais de espaço para você jogar com a bola também, porque é um jogo de briga de gigantes, então é lá e cá, então contra equipes que estão mais pressionadas no campeonato, brigando na parte de baixo, a gente sabe que vai encontrar talvez aquela retranca, todo mundo passar a linha da bola, então são jogos que se desenham diferente, então cada jogo é uma história, a gente sabe que é muito difícil jogar contra essas equipes também que estão brigando para sair de uma zona desconfortável, e a equipe está bem concentrada e o Cuca está trabalhando bem nossa mente, nossa cabeça para isso. Eu acho curioso que a essa altura do campeonato, todo mundo já conhece todo mundo, né? Não tem muito segredo. Nem sei se dá tempo para você desenvolver uma jogada diferente, um jeito de jogar diferente. Então a gente percebe, Gabriel, que principalmente vocês que estão na ponta da tabela, vão se apegando em alguns detalhes para quem sabe nessa reta final fazer a diferença. O Flamengo, por exemplo, talvez tenha o detalhe da volta do Maracanã. É difícil mensurar o quanto isso é importante para o Flamengo, mas deve ser um ponto a favor. O Atlético tem o Lucas Prato voltando com moral da seleção, fazer aquele ataque voltar a funcionar muito bem. Qual é o diferencial que o Palmeiras pode ter nessas últimas 12 rodadas? Nós sabemos que as outras equipes têm esses fatores que você citou para se apegar. Acho que o Palmeiras está se apegando na regularidade. Estamos na frente da tabela há algum tempo no campeonato, então sabemos que não temos mais que provar nada para ninguém. Então isso é muito bom, também tira um peso da equipe. E a equipe é experiente, tem jogadores aqui de muita qualidade, que sabe vestir a camisa do Palmeiras, sente essa pressão, então tá lidando bem com isso. Então a equipe tem que se apegar na regularidade, não mudar nada, não precisa mudar nada, porque estamos sendo líderes há algum tempo no campeonato, e se manter assim, nós sairemos campeões. William, diga lá. Gabriel, boa tarde. Contra o Flamengo, o Palmeiras demonstrou um certo nervosismo, e que isso costuma acontecer em qualquer equipe quando tem um certo tempo que não ganha determinado título. O Palmeiras foi campeão da Copa do Brasil, mas o Campeonato Brasileiro tem um certo tempo que não ganha, e todo torcedor quer, obviamente, que ganhe. O Palmeiras investiu bastante desde o ano passado, querendo novamente conquistar esse importante título. Estar na frente da competição por muito tempo coloca uma pressão muito grande, uma responsabilidade também. Como que o Cuca e vocês, jogadores, têm conversado e enfrentado essa situação, que ser perseguido sempre é complicado? A toda rodada, agora está o Flamengo, mas enfim, é uma pressão muito grande. Não só ser perseguido, como também tem esse tempo que o Palmeiras não conquista o Campeonato Brasileiro. A gente sabe que, por parte até da torcida, nós estamos obcecados por esse título, né? Mas tentando não deixar isso atrapalhar dentro de campo. É lógico que uma partida ou outra a equipe pode se desencontrar um pouco e ter uma certa surpresa, é normal. Então a equipe, principalmente contra o Flamengo, né? Porque era um jogo em casa que a equipe criou bastante também e a bola não entrou. Então nós sabemos que a qualidade da equipe, temos que jogar como líder, como campeão, para ser campeão. E nós sabemos disso. O Cuca vem trabalhando bastante. Após a partida do Flamengo, nós fomos para Atibaia, mesmo líder do campeonato. Então não adianta falar que o Palmeiras vai para Atibaia quando está mal. Não, nós estávamos bem, líder do campeonato. Fomos lá porque sabia que era um momento ideal de fazer isso, de concentrar, de fechar um pouquinho mais. E a resposta veio no sábado, né, numa partida brilhante contra o Corinthians, quase perfeita, como o próprio Cuca disse. Então a equipe está bem concentrada, bem focada. É lógico que pode ocorrer empecilhos no meio do caminho, mas a equipe é experiente, apesar de alguns jovens já jogadores de seleção brasileira e consagrados no futebol. Então a gente vai seguir firme aí para tentar manter essa regularidade. Gabriel, tem pergunta da internet para você. O Júlio César Marques quer saber dessa sequência difícil, qual foi o mais difícil dos últimos jogos? A sequência, eu não entendi, a sequência mais difícil? Não, dos últimos jogos, qual foi o mais... Todos eram considerados difíceis. Qual foi o mais difícil?
De adversário, você fala? Acredito que... de falar de um, assim, acredito que o jogo do Flamengo, no momento que o Flamengo perdeu um jogador, pode ter ficado difícil, porque a equipe deles se fecharam e realmente veio pro contra-ataque. Acho que isso atrapalhou um pouquinho o nosso momento aí. Partida com o Grêmio também lá, uma equipe complicada de jogar lá, até o próprio William sabe que já jogou lá. Eles têm a força do Sul também, então acho que esses 2 jogos foi difíceis. Mais pergunta da internet aqui, tem sempre um internauta preocupado com a situação do jogador no clube. Você está com renovação para acertar isso? Emily Ponte está perguntando aqui, a renovação sai quando? Então, a renovação, eu tenho contrato até o final do ano, né, de empréstimo. Já se iniciou as conversas, sempre me mostrei muito preparado para ficar e feliz aqui no Palmeiras, então acredito que isso se definirá nessa semana ou na próxima ou em alguns dias. Quero ficar e, como eu disse, já teve uma conversa, já estamos encaminhados, mas ainda nada definido, mas minha vontade é sempre de ficar.